Salve, salve, meu time Caipora! Eu trago para vocês hoje os jogos da Premier League, Brasileirão e demais jogos com clássicos nas Arábias, beleza, galera? Eu sou o dono do canal Caipora Análises e Tips e trago para vocês sempre uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E o mais importante, com muita humildade. E eu trago para vocês aqui os resultados dos nossos palpites do dia 19 de setembro. Tivemos 20 palpites com 15 greens e apenas 5 reds, tá? Foram 75% de taxa de acertos para o dia 19, beleza, galera? E para o dia 20 eu trago o resultado parcial com 23 palpites, 18 greens e apenas 4 reds, tá? Temos ainda um jogo que irá acontecer, então aguardaremos o resultado e depois verificaremos a nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também nos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Lembrando que a nossa planilha temos o histórico desde novembro do ano passado, então confiram os nossos resultados, beleza, galera? Então eu trago para vocês os palpites do dia 21. Então vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem um like e também não se esqueçam de comentar o que vocês acham dos nossos palpites ao final do vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá! Bora pra intro! Bora, galera, que eu tentarei ser o mais breve possível para vocês, porque são 36 palpites, isso mesmo, são 36 palpites para vocês. Então vamos lá, iniciar com Melbourne Victory contra o Adelaide United na Copa da Austrália. Eu trago essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Eu trago o Melbourne Victory com 58% de probabilidade de vitória. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Adelaide tem 72%. No histórico são 32 vitórias do Melbourne, 15 empates e 19 do Adelaide. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo suas últimas partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Changchun Yatai contra o Xangai Port. Traga essa partida na Superliga da China com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Xangai Port tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Changchun tem 39%. No histórico são 3 vitórias do Xangai, 3 empates e 4 vitórias do Changchun Yatai. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Port vem marcando gols a 10 jogos e o Yatai vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, West Ham United contra o Chelsea. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Chelsea jogando fora de casa é de 47% e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o West Ham tem 50%. No histórico são 31 vitórias do Chelsea, 10 empates e 17 do West Ham. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o West Ham vem a 10 jogos marcando gols e o Chelsea vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do West Ham, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida ainda na Superliga da China, eu trago o Shandong Taishan contra o Wanty Towns. Trago essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Shandong é de 43% e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wanty Towns ele tem 39%. No histórico são 4 vitórias do Shandong, 3 empates e 1 do Wan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Shandong vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Wan vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Shandong, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bundesliga da Alemanha, Werder Bremen contra o Bayern Munique. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Bayern jogando fora de casa tem 71% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bremen tem 50%. No histórico são 45 vitórias do Bayern, 10 empates e 16 do Bremen. A média de gols é de acima de 3 gols.
Em séries, o Bayern vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bremen, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Superliga da Grécia, o Volos contra o PAOK. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O PAOK jogando fora de casa tem 75% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volos tem 39%. No histórico são 15 vitórias do PAOK e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PAOK vem sem derrotas a 5 jogos, venceu 4 deles, enquanto o Volos não empata a 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, voltando aqui para a Premier League da Inglaterra, Southampton contra o Ipswich Town. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Southampton é de 41%, é uma pequena vantagem. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ipswich tem 44% também. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Southampton, 6 empates e 10 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Southampton vem sofrendo gols a 6 jogos e o Ipswich não vence a 5 partidas. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos na casa do Southampton, over 1,5 gols em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Leicester contra o Everton. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada. Temos 33% de aproveitamento para o Leicester nos últimos 9 jogos e o Everton tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Leicester, 16 empates e 11 do Everton. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Leicester vem a 5 jogos marcando gols e o Everton vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Leicester, over 1,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Aston Villa contra o Wolverhampton. Traga essa partida na Premier League com vitória e empate para casa. O Aston Villa tem 62% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Wolverhampton tem 28%. No histórico são 9 vitórias do Aston Villa, 8 empates e 8 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Aston Villa vem vencendo a 3 partidas e o Wolverhampton vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Aston Villa venceu uma e empatou 2 entre as últimas 6 partidas. Enquanto na casa dele, ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas contra o Wolverhampton. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Aston Villa venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Wolverhampton não vence a 3 partidas, tá? Venceu uma de últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o Fulham contra o Newcastle United. Traga essa partida na Premier League com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada, porém o Newcastle tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fulham tem 56%. No histórico são 16 vitórias do Newcastle, 5 empates e 14 do Fulham. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, Newcastle vem vencendo a 3 partidas e o Fulham vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fulham, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Brentford. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Tottenham tem 63% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Tottenham, 3 empates e uma do Brentford. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Brentford não empata 5 partidas e nos últimos encontros, over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, uma das nossas partidas em destaque, o Liverpool contra o Bournemouth. Traga essa partida na Premier League com vitória seca para casa. O Liverpool tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. Já o Bournemouth tem 50%. No histórico são 15 vitórias do Liverpool, um empate e 2 do Bournemouth. A média de gols é de acima de 3,5.
Verificando em séries, o Liverpool vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Bournemouth vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros, o Liverpool venceu 5 das últimas 6 partidas, e jogando em casa ele venceu 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Bournemouth venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Stars League do Qatar, eu trago o Al Duhail contra o Al-Sadd. Trago essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre as duas equipes. Temos 89% de aproveitamento para o Duhail nos últimos 9 jogos e o Sadd tem 61%. No histórico, 14 vitórias do Duhail, 8 empates e 17 do Sadd. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Al Duhail vem vencendo as 5 partidas e o Sadd vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a HNL da Croácia, o Slaven Belupo contra o Dinamo Zagreb. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Zagreb tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Slaven tem 39%. No histórico, são 65 vitórias do Dinamo Zagreb, 9 empates e 6 do Slaven. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Dinamo Zagreb vem perdendo 3 partidas. Porém, nos últimos encontros das duas equipes, o Dinamo venceu 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Zagreb venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Slaven Belupo, ele venceu apenas 1 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Toftir B68 contra o Klakivik. Traga essa partida na Mestradeu da Ilhas de Faroé com vitória seca para fora. O Klakivik tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Toftir tem 28%. No histórico são 19 vitórias do Klakivik, 2 empates e 5 do Toftir. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Klakivik vem marcando gols a 10 jogos e o Toftir vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros, o Klakivik venceu 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Toftir, ele venceu uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Klakivik venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Toftir não vence a 4 partidas. Venceu uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, a Liga dos Campeões da CAF Clubs, eu trago vitória seca para casa entre a Al Ahly do Cairo contra o Gor Mahia. Por que eu separei este mercado? O Al Ahly tem 76% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Gor Mahia, ele tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Al Ahly. E em séries o Gor Mahia vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Gor Mahia também. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Juventus contra o Napoli. Trago esse clássico com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória da Juventus é de 43% e ela tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Napoli tem 78% no histórico, 28 vitórias da Juventus, 11 empates e 19 do Napoli. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, a Juventus não perde as 5 partidas e o Napoli vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Juventus, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rangers contra o Dundee. Eu trago essa partida com vitória seca para casa na Copa da Liga da Escócia. O Rangers tem 75% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 72%. No histórico, 36 vitórias do Rangers, 7 empates e 4 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers vem sem empates a 5 jogos e o Dundee vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, o Rangers venceu 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Rangers venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Dundee venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, voltando para a Premier League da Inglaterra, Crystal Palace contra o Manchester United. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Manchester United jogando fora de casa com 39%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Crystal tem 61%. No histórico são 21 vitórias do United e 6 empates e 6 do Crystal. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Manchester United vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas.
Na casa do Cristal, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Slavia Praga contra o Vitória Pilsen. Traga essa partida na República Tcheca com mercado de over 2,5 gols. O Slavia tem 63% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pilsen também. Verificando o histórico, são 21 vitórias do Slavia, 10 empates e 15 do Pilsen. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Slavia vem vencendo a 3 partidas e o Pilsen vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Slavia, over 2,5 gols nas últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, para a Liga da Bulgária, eu trago o Ludogorets contra o Lokomotiv 1929 Sofia. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. Ludogorets tem 83% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Ludogorets, 2 empates e 1 apenas do Lokomotiv. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Ludogorets vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Ludogorets marcou gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Aris Salónica contra o Olympiacos. Traga essa partida na Superliga da Grécia com o mercado de over 2,5 gols. O Olympiacos jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aris Salónica tem 39%. No histórico, 38 partidas do Olympiacos, 12 empates e 7 do Aris. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Olympiacos venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, over 2,5 gols as últimas 6 partidas. E na casa do Aris, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra o Galatasaray. Clássico na Turquia, na Superliga. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Fenerbahçe é uma pequena vantagem com 44%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Galatasaray tem 56%. No histórico são 32 vitórias do Fenerbahçe, 19 empates e 22 do Galatasaray. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Fenerbahçe, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Vitória Guimarães contra o Porto na Primeira Liga de Portugal. Eu trago essa partida com under 3,5 gols. O Porto tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. As duas equipes têm 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, o Porto tem 44 vitórias, 5 empates e 4 vitórias do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vitória Guimarães vem vencendo a 3 partidas, enquanto o Porto vem sem empates a 5 jogos. Venceu os últimos 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória Guimarães, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, eu trago o Go Ahead Eagles contra o Ajax. Trago essa partida com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Ajax jogando fora de casa é de 53%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Eagles tem 39%. No histórico são 15 vitórias do Ajax, 4 empates e apenas uma vitória do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Ajax vem vencendo a 3 partidas e o Eagles não empata a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Eagles, over 2,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Ajax contra o Iriven e foi 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, New York City contra o Inter Miami. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Inter Miami. Temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Inter Miami e o New York tem 44%. No histórico são 8 vitórias do New York, 2 empates e uma do Inter Miami. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5. Em séries, o New York vem a 10 jogos marcando gols e o Inter Miami também. Nos últimos encontros, temos o mercado de over goal no primeiro tempo,
na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Al Hilal contra o Al Ittihad Club. Traga essa partida no Clássico Profissional League da Arábia Saudita com mercado de over 1,5 gols. O Al Hilal tem 57% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ittihad tem 56%. No histórico, 25 vitórias do Al Hilal, 8 empates e 5 do Al Ittihad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Hilal, over 1,5 gols também nas últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico na Argentina, Boca Juniors contra o River Plate. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Boca porque ele joga em casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o River Plate tem 67%. No histórico são 26 vitórias do Boca, 18 empates e 32 do River Plate. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Boca vem a 10 jogos marcando gols e o River Plate vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Boca Juniors, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do River Plate e quando ele joga fora de casa. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Vitória contra o Juventude. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Vitória é de 48% e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Vitória, 5 empates e 2 do Juventude. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o Juventude sofre gols a 9 jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, eu trago o Corinthians contra o Atlético Goianiense. Trago essa partida com vitória seca para casa. Devido à possibilidade de estreia do Depay, eu acredito que nós teremos uma vitória para esta partida para o Corinthians, porque ele tem 66% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. Jogando em casa, ele não perde a 9 partidas, enquanto o Atlético Goianiense ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 7 vitórias do Corinthians, 6 empates e 6 do Goianiense. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Corinthians vem a 5 jogos marcando gols e o Goianiense vem sem empates a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu 2 das últimas 6 partidas contra o Goianiense e jogando em casa, ele venceu uma dos últimos 4 jogos que disputaram. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Goianiense ele venceu 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá para a França agora, o Stade de Reims contra o Paris Saint-Germain. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Paris Saint-Germain jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stade de Reims tem 50%. No histórico são 12 vitórias do Paris Saint-Germain, 5 empates e 3 do Stade. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo as 5 partidas e o Stade vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Reims, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, também uma das nossas partidas em destaque, o Real Madrid contra o Espanhol em La Liga da Espanha. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Real Madrid tem 81% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Espanhol tem 50%. No histórico, 43 vitórias do Real Madrid, 6 empates e 9 do Espanhol. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória do Real Madrid em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Real Madrid venceu as últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Real Madrid venceu 4 das últimas 6 partidas e o Espanhol venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão. Traga o Goiás contra o Mirassol. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Goiás é de 47% jogando em casa. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mirassol tem 39%.
No histórico foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Mirassol. Em séries, o Goiás vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ituano contra o Curitiba, também na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Curitiba. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ituano, Galo Rubro-Negro de Itu, também. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-2 do Curitiba. Em séries, o Curitiba vem marcando gols há 8 jogos e o Ituano vem sem empates a 5. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Curitiba e quando ele joga fora de casa. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Clássico Carioca, Fluminense contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Traga essa partida com under 3,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória, o Botafogo tem 41%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Fluminense tem 56%. No histórico são 29 vitórias do Botafogo, 18 empates e 26 do Fluminense. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Botafogo vem sem derrotas a 5 jogos e o Fluminense vem marcando gols a 5. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Fluminense, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Bahia na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Fortaleza porque ele joga em casa. Verificando, ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bahia tem 50%. No histórico são 7 vitórias do Fortaleza, 7 empates e 9 do Bahia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Fortaleza vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortaleza, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o que vocês acharam dos nossos palpites. Deixe seu like e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! Eu trouxe o nosso Bilhete Caipora com 6 opções, tá? Eu trago vitória empate para casa em Aston Villa contra o Wolverhampton, o Fulham entre o Newcastle com over 2,5 gols, Liverpool para vencer a partida contra o Bournemouth e under 3,5 gols para o Boca Juniors contra o River Plate. Trago over 2,5 gols para o Stade de Reims contra o Paris Saint-Germain e vitória seca para casa entre Real Madrid contra o Espanhol. Modo total de 3,27 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!